O meu pesadelo começou quando, na verdade, não era para ser um pesadelo, era para ser uma alegria, né? Porque a gente já estava bem ali financeiramente, alocados ali, só que ele ia virar supervisor. Então, ele ia ganhar muito mais, né, financeiramente falando. E aí foi que ele chegou, conversou comigo, olha, eu vou assumir uma equipe e eu preciso de você. Eu preciso que você foque mais nas crianças, mais na casa, porque, como eu te disse, eu não tinha rede de apoio, eu não tenho minha mãe. Então, sempre, a minha rede de apoio, a gente sabe, era eu e ele. Então, se eu tinha médico, ele ficava. Então, a minha rede de apoio era ele. Eu não tinha outra rede de apoio. Eu nunca liguei para uma tia, para um irmão, para qualquer pessoa. Tudo bem, fica aqui com as crianças que eu vou ali, eu já volto. Eu nunca tive essa atitude. Então, ele era a minha rede de apoio. Ele sabia dessa minha história, da minha infância. E ele era o meu melhor amigo, sabe? Eu podia contar qualquer coisa para ele. Qualquer coisa. Eu não tinha segredos com ele. Qualquer desconforto, eu e ele chegava, a gente falava. Olha, aconteceu isso, tal pessoa fez isso comigo. E ele, né? Não, então vamos resolver. Então, tudo dele já era resolver. E eu já era mais num jeitinho de ficar mais, magoada com algo que alguém fazia, enfim. Ele não, a gente precisa resolver isso. Então, ele era o meu melhor amigo. Então, ele era meu marido, ele era um pai maravilhoso e ele era o meu melhor amigo. Então, o mais difícil é que, quando tudo aconteceu, eu perdi o meu melhor amigo. Então, foi muito difícil, porque ele era uma pessoa que eu podia contar qualquer coisa. Então, quando tudo que era para ser uma alegria, que ele chegou em mim e falou assim, olha, eu sei que você tem seus atendimentos, que você gosta de trabalhar de fim de semana, que de final de semana eu gostava de fazer meus atendimentos, que era onde mais tinha, né? E ele ficava com as crianças. Por isso que eu optei também por essa profissão, porque eu sabia que era mais final de semana, e nos finais de semana ele poderia ficar com elas, que ele seria minha rede de apoio, que eu poderia sair para trabalhar e falar, não, elas estão bem. Porque, mais uma vez, a gente tinha essa dificuldade de ligar para a mãe, para pai, para tio, para falar, olha, a gente vai deixar as crianças aí. Minhas crianças nunca ficaram com nenhum familiar para a gente viajar, que seja. A gente gostava de viajar com elas, de estar com elas. Quando a gente ia para algum lugar, a gente queria estar com elas ali, elas curtindo, elas vendo o que a gente estava vendo, comendo o que a gente estava comendo, a gente tinha prazer nisso. Como casal, a gente adorava. E ele nunca se sentiu desconfortável, nunca, pelo menos nunca relatou para mim, tá difícil viajar com as crianças, vamos viajar sozinho. Não, a gente curtia, a gente gostava de viajar com as crianças, a gente adorava ver a felicidade, a alegria delas. Então, a gente não tinha isso. Então, se eu precisasse de qualquer coisa, ele era o meu reforço, se ele precisasse de qualquer coisa, eu era o reforço dele. Era assim, um apoiando o outro. E ele chegou em mim e falou assim, vou assumir uma equipe de vendas, e eu precisava que você focasse mais na casa, porque o que acontecia assim, se acontecia algum imprevisto, ele buscava na escola. Se eu tinha um atendimento, então assim, isso não poderia acontecer, porque eu não poderia mais contar com ele. E aí eu lembro que eu fiquei muito feliz, né, porque, novamente, ele estava profissionalmente crescendo. Isso era muito importante, porque ajudaria muito no financeiro da casa, mudaria muita coisa da família em si, né? E aí, com essa mudança, eu lembro que eu fechei a salinha. Aí eu tinha vontade de continuar com a sala. Na época eu tinha vontade de crescer a sala, sabe? De dividir, colocar mais profissionais. Então eu tinha essa vontade. Até alguns meses atrás ainda tinha esse desejo. Hoje é algo que eu repenso muito. Mas esse era o meu sonho, continuar na área da beleza, ter um espaço muito maior com outros profissionais, cada um fazendo o seu, e eu ali meio que cuidando, administrando. Na época, era o que eu pensava. Não seria fácil, seria algo a ser construído e levaria tempo. Eu sei disso, mas eu também precisava do apoio dele. E nesse momento ele precisou do meu apoio. E eu concordei. Então, fiquei focada na casa, com as crianças, então, tudo, absolutamente tudo eu fazia. Ir para o mercado, levar buscar na escola, toda a rotina, ele só acordava de manhã, colocava a roupa e ia trabalhar. Era perto, então ele ia para casa, só atravessava a rua,
almoçava, passava perguntando se eu queria alguma coisa. Às vezes ele levava para a escola também, se não tinha cliente no horário de almoço. Então, funcionou isso por alguns meses, né? Só que logo que ele assumiu a equipe, eu não me recordo muito bem a data, assim. Ele falou assim, eu vou dar uma festa, acho que foi no primeiro mês de venda da equipe. Eu falei assim, que legal, tal. Ele falou assim, eu vou alugar uma casa, foi em São Caetano mesmo, né? Ele alugou uma casa de festa que tinha piscina, tudo, e você passa lá mais tarde. Eu conhecia muitas pessoas da empresa, porque eu já fui em algumas festas, né, há alguns anos atrás, então eu conhecia algumas pessoas, e era perto, então eu era ali no centro, então às vezes eu passava no centro, eu passava lá para cumprimentá-lo, então as pessoas me conheciam. As pessoas, inclusive antigas, me conheciam muito mais, porque já participaram de festas da empresa que eu estava. E mais uma vez, ele era tão assim, maravilhoso, especial nesse sentido, que quando era festa de empresa, ele me preparava antes, vai ter um festão na empresa, só para funcionários, né? Eu vou receber o meu troféu, a minha premiação, mas assim que possível eu volto para casa. E eu super confiava nele, nunca tive problemas, nunca. Eu não precisava falar, volta para casa. Ele voltava, nunca foi uma atitude que eu fui lá e falei, não quero você em festa da empresa, nunca foi. Não foi dessa maneira. E tinha mulher, o que mais tem é mulher dentro da empresa, e lindíssimas, inclusive. E ele sempre me mostrava esse comportamento. Eu vou curtir um pouco, eu vou receber a minha premiação e volto o quanto antes para casa. Mas não era algo que eu ligava brigando, falando, não, você volta. Não era assim. Pelo menos nos primeiros anos de empresa, não era assim que funcionava. E aí ele assumiu essa equipe, né? E aí ele fez essa festa logo no primeiro mês, né? Acho que ele fez algumas premiações, alguns troféuzinhos e tal. E assim, ali perto ele falou assim, pega as crianças e vem para cá. Não, eu acredito que ele já tinha pedido para eu ir à tarde, mas aí como as crianças estavam na escola, eu falei, vou esperar as crianças voltar da escola e eu vou. E aí, quando foi mais à tarde, eu liguei, ele não me atendeu, eu falei, aí eu até falei, acho que você não quer mais que eu vá, né, porque você não chamou mais, já deve estar finalizando. Ele, não, eu vou aí, eu vou buscar vocês e você vem. Aí eu peguei as crianças na escola, até mais cedo, e fui com ele. Chegando lá, tava a equipe dele, porque a equipe dele em si, eu já sabia algumas pessoas que estavam participando dessa equipe, que era uma equipe nova, tinha pouco tempo, né, que ele tinha assumido essa equipe, e tinha algumas pessoas que eu sei que eu não conhecia. Quando eu cheguei, os meninos me cumprimentaram, as meninas também, e foi muito interessante, acho que isso foi em agosto de 2022. Eu cumprimentei as meninas, sempre fui muito simpática, eu nunca tive um problema com as meninas da empresa, só que essa menina em si, ela me olhou de um jeito diferente, e eu lembro que, graças a Deus, eu cheguei a contar para 2 pessoas, e depois de mais de um ano, isso se tornou, digamos, real. Eu cheguei e cumprimentei, essa em si, o olhar, eu sou uma pessoa muito de sentir. Eu senti um negócio no olhar dela que eu não sabia te descrever, assim. E eu falava, e assim, eu não tinha uma comunhão naquela época com Deus também, assim, mas eu me sentia nervosa ao lado dela, eu não conseguia olhar no olho dela. E quando eu não consigo olhar no olho da pessoa, isso me incomoda. Porque eu sentia algo ali diferente, assim, eu sentia que ou eu não estava bem-vinda aos olhos dela, mas todas me recebendo super bem, eu conversando, e ela começou a ficar mais distante, sabe? Foi jogar sinuca com os meninos, sabe? Quando você vê a pessoa, eu lá com as meninas, mas a pessoa sempre distante, mal falou comigo, só a gente se cumprimentou, e esse olhar dela me marcou muito. Foi um negócio que depois de quase um ano que eu fui entender. Quando eu cheguei em casa, como eu disse, ele era o meu melhor amigo, eu falei assim, quem é fulana? Aí ele, ela é casada. Aí eu olhei na hora e falei assim, é que eu perguntei só quem é, de que equipe ela veio, eu não perguntei se ela é casada, não foi essa a pergunta. E aí, ali começou a me causar um desconforto, eu não tinha entendimento sobre o que era. Só que ali eu comecei com um desconforto com essa pessoa.
mas eu não tinha motivos para ter um desconforto com ela. E eu ficava muito magoada até comigo, porque eu falo, como que eu vou ter um desconforto sobre uma pessoa, sobre o olhar de uma pessoa, sendo que eu não a conheço? E eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de chegar aqui e já chegar julgando. Tal. Não, eu quero dar a oportunidade de conhecer. E eu falava, não, e eu passei a semana inteira, e eu falei, será que é porque eu tô muito em casa? Aí eu fui conversar com uma amiga, minha amiga, não, será que não é ciúmes, tal? Eu, ciúmes, depois de tantos anos? E aí, tudo bem. Aí, a tia dele, ela é maravilhosa, assim, ela se tornou minha melhor amiga, por isso que eu falo, a família dele, de fato, foi um presente na minha vida também. E aí, ela é madrinha da minha segunda filha, a Bela. E eu lembro que, durante a semana, eu fui conversar com ela, eu falei assim, sabe, eu não sei, mas eu achei fulana estranha, não sei te explicar. Como assim? Eu falei, não sei. Aí passou. Falei, só essa fulana da equipe dele que eu não sei te explicar, assim, mas eu tô sentindo um negócio estranho. Eu acho que ela não gostou de mim, eu não sei. E aí, durante a semana, nos jantares, assim, eu cheguei a comentar com ele, eu falei assim, nossa, eu senti ela bem distante, teve uma época, uma hora, né, da conversa ali, da festa, que eu tava conversando com as meninas e ela, né, mais distante. Onde eu estava, ela estava distante. Ele, não, ela é tranquila, não fala com ninguém. E a irmã dele, a mais nova, chegou a trabalhar nessa empresa por uns 2 meses, se não me engano. E eu, como eu nunca tive essa insegurança, tava todo mundo até tipo assim, nossa, ela com ciúmes. Você tá com ciúmes. Eu falava, gente, mas depois de tantos anos... Aí eu cheguei nessa irmã dele e falei assim, olha, relatei o que aconteceu. E ela falou assim, ela é quieta, raramente vejo ela falar. Na empresa, assim, não se mistura muito. Falei, bom, então não tinha nada de informação. Só que a irmã dele ficou lá por um período e logo saiu. Eu acredito que esse envolvimento deles começou logo quando a irmã saiu, né? E aí ela falou, não, nunca vi nada deles lá, nunca. E assim, a empresa, todos da empresa falavam para mim, era admirável o quanto ele falava de você nas reuniões. Ele chegou a me dar um carro de presente, ele falava na reunião, eu dei um carro para minha esposa, um carro que ela queria. Então, ele falava muito de mim. Então, ele me admirava e eu admirava ele também. Tá? Era uma troca ali justa. A gente tinha essa parceria, essa amizade. Era isso que a gente tinha. Claro, a gente tinha algumas discussões, coisas de família, às vezes, mas nada que mudasse isso, a nossa parceria e a nossa amizade. Nada, e não era nada desrespeitoso. Então eu não posso te dizer que, nossa, foram longos anos eu pegando algo no celular dele, eu desconfiando de algo. Não teve isso, não existiu isso. Só após ele ter assumido a equipe que começou isso, e aí eu lembro que passou. Eu lembro que a tia dele, imagina, ela não faz o estilo dele, ele jamais, ele é apaixonado por você. Se eu fosse falar qualquer coisa, se você me visse com ele e conhecesse a gente, qualquer pessoa ia falar, não, você tá doido, ele é apaixonado por você. Porque, de fato, ele parecia sempre ser mais apaixonado. Mas é que eu sempre fui mais racional nesse sentido.